Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos ver o que está influenciando os preços e as cotações nesse momento, tanto aqui no mercado brasileiro, como também para os preços no mercado internacional. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia. É sempre um prazer estar com vocês da Notícia Agrícola, seguidores, vocês aí da apresentação da Notícia Agrícola. Viu? Roberto, vamos começar então falando sobre o cenário internacional. A gente tem um momento bastante delicado, né, nesse momento ali com essas questões de Rússia, de Ucrânia, que são players importantes no mercado do milho. Como é que toda essa situação, toda essa confusão pode influenciar nos preços do milho no mercado internacional? Olha, é algo que está extremamente sensível, nós estamos acompanhando isso aí no dia a dia, né? Que é um exemplo prático do que as tensões que estão levando esse problema geopolítico aconteceu na sexta-feira, onde que de repente saíram algumas informações truncadas e o mercado de milho subiu demais, petróleo subiu, o de milho também subiu. O que a gente vê, na verdade, é o seguinte, principalmente na questão, vamos falar um pouco do milho na Ucrânia, né? A Ucrânia, ela fica entre a terceira e quarta exportadora mundial de milho, né? Tem uma produção significativa, tá certo? E também tem uma produção, é a segunda exportadora de trigo no mundo, tá certo? Então isso tudo, e o trigo sendo substituto do milho, já tem uma força aí que acaba, na verdade, em alguns momentos, a gente tendo aí uma certa influência desse mercado do trigo também no mercado de milho, tá certo? Então, assim, o que eu tenho acompanhado, e até recentemente eu fiz uma apresentação sobre o mercado, uma palestra, e um dos temas, um driver atual que apareceu no radar agora é exatamente essa questão da Ucrânia e Rússia, né? A Ucrânia, ela na verdade, ela vai começar o seu plantio, a primavera chega agora em março, então ela está às vésperas do plantio, tá certo? Então, independente do que venha a acontecer, e eu tenho uma opinião do que eu acho que pode acontecer, pelo menos a minha opinião, já vamos ter um certo efeito na questão de produção na Ucrânia em função de todos esses tumultos, tá? Se houver a invasão, as grandes preocupações estão exatamente como é que vão ser os produtores de grãos vão se posicionar nesse momento. Eles podem, eventualmente, abandonar as suas terras, desapropriar ou serem alistados para as Forças Armadas da Ucrânia. Só que eu acredito que a chance da Rússia invadir na Ucrânia, na minha opinião, eu não acredito que ela irá invadir. Por quê? Uma das sanções principais que nós temos, já colocada pelos Estados Unidos, é que a Rússia seria colocada numa lista negra, seria excluída das operações de transações internacionais, que é a SWIFT. Tá? Isso acabaria com a economia da Rússia, ela se juntaria ao Irã, à Venezuela e a Cuba, né? Em termos de proibição no sistema de transações internacionais. Isso, em si, é muito problemático para a Rússia, por isso que eu acho que existe só uma pressão e não deve sair disso. Infelizmente, a gente tem um pouco os Estados Unidos pressionando essa questão da Ucrânia. Então, a Ucrânia é uma bola da vez, temos que acompanhar para ver o que vai acontecer. De uma certa forma, acredito que a produção deles, que no ano passado foi de 42 milhões, deverá ser menor esse ano, já por conta desses problemas que nós estamos vendo no cenário geopolítico naquela região. E você comentou, né, Roberto, as vésperas do início do plantio lá na Ucrânia. Também a gente vai se aproximando de uma nova safra nos Estados Unidos. Como é que essas perspectivas para a nova safra também podem mexer nos preços lá em Chicago? Perfeito. Na verdade, os primeiros números que devem sair, já existem algumas sinalizações e algumas consultorias falando da expectativa da safra americana. Tá? As últimas que eu andei vendo andam falando que nós vamos ter aí um acréscimo de 2% na soja e um decréscimo em milho em 2%. Tá? Eu acredito que pelos preços que nós temos, nós vamos ter alta na área, tanto de milho como de soja. Agora no finalzinho de fevereiro, acho que é dia 23, 24, nós vamos ter o fórum, o Outlook da Agricultura nos Estados Unidos, promovido lá pelo USDA, né? E ali já começa a sair algumas informações de expectativa de produção, de área que virá por aí. Agora, efetivamente, o melhor número que nós vamos ter
sobre a safra americana, vai sair no dia 31 de março com prospective planting, né? Mas acho que agora, até o final do mês, a gente já vai começar a enxergar um pouquinho melhor essa situação. Como nós temos um cenário complicado da soja, há de se esperar que a soja tenha um crescimento maior do que o milho. E aí, Roberto, trazendo agora essas análises aqui para o Brasil, né? Os preços continuam bastante firmes aqui no país, a safrinha está sendo plantada a todo vapor nas regiões produtoras. O que a gente pode esperar das cotações para os próximos tempos aqui no Brasil? Eu acho que nós vamos ter esse ano dois mercados. O mercado do primeiro semestre, né? Com os preços extremamente, uma oferta reduzida, os preços pressionados, né? E no segundo semestre, nós vamos ter já uma situação onde nós vamos ter uma abundância, tudo correndo bem pela safrinha, que nós esperamos que isso aconteça, né? Nós vamos ter aí uma oferta de safrinha, que hoje os números que a gente escuta no mercado, eu escuto ver desde 87 milhões que é Conab, tem algumas consultorias falando 85, mas até números de 97 milhões de produção, né? Então, eu acredito que pelos preços que nós temos, nós vamos ter um aumento significativo, aquilo que a gente sempre fala, tem que plantar até na floreira do apartamento esse ano, porque os preços estão muito bons, tá certo? Apesar do aumento dos custos, os preços estão muito bons. E como nós estamos tendo uma safrinha sendo plantada bem precocemente, o Mato Grosso, nesse momento, já na semana passada, na sexta-feira, já indicou que está com 57% da safrinha plantada, né? E nós temos outros estados que também, em relação a anos anteriores, está bem avançado. Então, nós devemos ter uma boa safrinha e nós vamos ter, no segundo semestre, um excedente de produção que vai nos possibilitar ainda exportar muito milho. Certamente teremos demanda. Os números iniciais aí da Conab, eles estão falando em alguma coisa ao redor de 35 milhões de toneladas, foi a revisão feita agora no mês de fevereiro, tá certo? Então, é um número significativo. Agora, é lógico, esse número, certamente ele vai mudar, e pode ir tanto para cima como para baixo, né? Vai depender muito da produção, né? E da demanda que nós vamos ter, mas nós vamos ter um excedente que vai dar uma certa tranquilizada para o mercado. Eu, particularmente, acredito que agora, nesse primeiro semestre, a gente está muito próximo aí dos preços poderemos chegar próximo da paridade de importação, né? Porque nós temos aí uma safra de verão que a gente esperava 29 milhões de toneladas, e nós estamos falando alguma coisa ao redor de 25 milhões, existem números mais pessimistas do que isso, tá certo? Mas como nós temos uma certa apreensão do que efetivamente aconteceram com as quebras, nós temos uma situação em que os produtores têm segurado um pouco as suas ofertas, né? Apesar que nós estamos sentindo o mês de janeiro, então, vamos dizer, no ano de 2022, pelo menos em algumas regiões, vamos falar da região que é base para os contratos da B3, que é a região de Campinas, né? Um raio aqui de 200 quilômetros. Esse mercado está lateralizado. Desde o começo do ano, ele vem andando de lado, né? E hoje nós podemos falar que o milho fora do estado chegaria aqui na região de Campinas, não Campinas efetivamente, tá? Um raio de 200 quilômetros. Alguma coisa em média de R$ 97,00, e o milho diferido numa faixa de R$ 100 a R$ 101,00, tá? Então, esses são os números que estão sendo praticados hoje. Agora, nós vamos ter um cenário, ainda nesse primeiro semestre. Nesse momento, a gente vai ter agora o foco totalmente dedicado para a soja. Então, os preços dos fretes sobem, o produtor está preocupado em colher sua soja e plantar a sua safrinha. Então, existe sempre aí uma ausência um pouco de ofertas, e isso pode perdurar daqui até 15 de março, né? Mas quem tem safra de verão, eu acredito que até maio vai estar desovando seus produtos, né? Porque, na verdade, nós teremos no segundo semestre, como eu falei, uma queda de preço, mas ainda com preços altos, né? Em função da entrada da safrinha. Lembrando que tudo depende também de câmbio, depende de Chicago, né? Nós estamos aí com cotações extremamente altas em Chicago. Nós estamos com uma situação em que nós não podemos ter nada de errado na safrinha, e principalmente na bolsa, na safra americana, não pode ter nenhum problema, porque senão nós vamos cair para níveis muito baixos de milho e soja, e isso vai pressionar Chicago, e de uma certa forma nós já estamos bem próximos dos recordes de preço aí da bolsa de Chicago dos últimos anos aí. E aí, Roberto, você destacou um ponto que é importante, né? Quando a gente fala em aumento de oferta e de queda de preço do segundo semestre, é queda de preço com relação ao preço que está hoje. Não significa que vai ser preço baixo, né? O preço continua sendo bastante alto e bastante positivo. Perfeito, Guilherme. Não, é isso mesmo, né? Nós vamos ter
de uma certa forma, quando nós tivermos a entrada da safrinha indo tudo bem, não dá para falar que preço vai estar lá. Se a gente for falar que está na BMF, hoje gira ao redor de... O contrato de setembro está próximo de R$91, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que nós vamos ter um excedente para exportação, então o mercado tende a trabalhar na paridade de exportação. Se nós tivermos uma exportação muito acentuada, por algum motivo, sei lá, uma quebra da safra americana, por conta de um dólar valorizado, mais valorizado, enfim, a gente tem uma exportação mais alta, aí o mercado precisa ficar atento a... Será que depois que níveis de estoque de passagem nós vamos chegar lá em 2023? Então, isso daí nós vamos conseguir enxergar lá na frente, tá? Mas, num certo momento, a gente acha que vem para paridade de exportação, mas não serão preços baixos, né? Então, nós estamos falando hoje em 91, você fala no Porto, hoje, para safrinha, alguma coisa ao redor de 83, 84, tá certo? Então, não serão preços baixos, serão preços que remuneram o produtor. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todos esses itens que estão movimentando o mercado nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, sempre a mensagem é aquela, né, Guilherme? Hoje a gente está vendo o produtor muito apreensivo, segurando, retendo as suas ofertas, né? Os estoques estão baixos, então às vezes você tem um volume de milho, mas não tem um disponível comercial que o produtor está retendo. Vale a pena ficar atento, principalmente quando tiver chegando próximo à safrinha aí. Eu acho que quem tem estoque vale a pena ir aproveitando os preços que estão no primeiro semestre, que de uma certa forma, se o câmbio for o mesmo do que está sendo praticado hoje, Chicago for o mesmo, há uma tendência de que os preços sejam um pouco mais baixos do que o momento atual lá na frente. Lógico que, como eu falei, se câmbio subir, temos aí eleições presidenciais, ou tiver alguma coisa em Chicago, uma superprodução cai em Chicago, uma quebra, vai subir Chicago, enfim, tem que ficar atento. Isso tudo nós vamos saber no decorrer aí do desenvolvimento da lavoura. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço para vocês também, a todos. Um abraço. O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para comentar um pouquinho como é que está o mercado do milho nesse momento, tanto no que influencia os preços aqui no Brasil, como também o que influencia os preços no mercado internacional. Olhando primeiro para o Brasil, Roberto Carlos Rafael destacando preços muito elevados nesse momento, em função da baixa oferta de milho no mercado, as perdas da safra de verão, e aí um bom momento para aquele produtor que ainda tem volumes disponíveis, aproveitar as oportunidades do mercado e fechar vendas ainda nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, o quadro deve mudar um pouquinho, as expectativas para a segunda safra de milho são muito positivas, de alta produtividade, alta produção, expectativas de excedente na produção de milho nesse ano, e aí elevando as exportações e pressionando um pouco os preços aqui no Brasil, preços mais baixos do que os atuais, mas ainda em patamares elevados, patamares que rentabilizam e remuneram o produtor, conforme o Roberto Carlos destacou aqui para a gente, que inclusive vão ser esses preços positivos que vão estimular um aumento no plantio da segunda safra de milho esse ano aqui no nosso país. Olhando lá para fora, o que pode movimentar Chicago daqui para frente? Expectativas para o plantio da próxima safra de milho nos Estados Unidos. Os primeiros números apontam uma redução de 2% na área de milho. O Roberto Carlos Rafael acredita num incremento de plantio de milho lá nos Estados Unidos. E aí essa especulação vai seguir no mercado pelo menos até o dia 31 de março, quando a gente deve ter uma indicação mais certeira do USDA para as expectativas de plantio norte-americano. Outro item que tem movimentado o cenário nesse momento são as tensões lá na Ucrânia, as tensões entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é um importante player no mercado do milho, é a terceira ou quarta maior exportadora de milho mundial, fica alternando entre essas posições. O plantio da safra ucraniana de milho começa no próximo mês, com a chegada da primavera, e aí muita incerteza com relação a esse plantio, se os produtores ucranianos vão realizar essas lavouras, vão abandonar, vão ser convocados para se alistarem no exército ucraniano, então muita incerteza nesse momento. Isso também pode movimentar o mercado, que, como a gente acompanhou na última sexta-feira, grandes altas do milho lá em Chicago, justamente em função de um aumento nessas tensões entre Rússia e Ucrânia. Vale a pena ficar acompanhando isso nos próximos dias também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua
Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.